Diversidade, bioindicação e a ciência cidadã no estudo de borboletas em ambientes urbanos e rurais. A urbanização é um dos maiores desafios que a gente vê para a conservação, impactando então diretamente, a distribuição, a presença, das espécies, particularmente como a das borboletas. Assim, esse trabalho procurou começar uma exploração inicial utilizando, a plataforma iNaturalist para entender, como a ciência cidadã pode contribuir com as propostas de estudo desse grupo, e tentar entender o panorama também obtido, de forma a poder comparar com outros tipos de estudo, né. Então foi usado, a plataforma iNaturalist para essa exploração. E aqui a gente avalia então também a possibilidade de bioindicadores, e a questão de como essa plataforma pode ser funcional. Para ter uma ideia, aqui é a amostragem, resgatada do site da distribuição de borboletas na cidade. E a maior parte aqui do território a gente não possui registro ou qualquer tipo de interação. Aqui a gente vê então que a gente vai ter uma concentração de dados e em relação a algumas particularidades. Em matéria de dados levantados, a gente tem até 1.225 registros, com a presença dos ambientes rurais no maior número de espécies do que na área urbana. A família que mais apareceu, por exemplo, que é facilmente reconhecida, é a família de Nymphalidae, particularmente da família Satyridae. É interessante perceber que a plataforma funciona, principalmente melhor, assim, com espécies mais abundantes e as mais comuns, gerando um volume maior de dados. Com relação, por exemplo, a gêneros que a gente encontra, comparando a área rural e a área urbana, inclusive, a gente tem, por exemplo, alguns gêneros muito comuns, como helicônios, morfo, marpésia, e a gente consegue perceber, por exemplo, que existe, um aspecto comum na questão que vai aparecendo ali da frequência dessas espécies que elas conseguem ocupar principalmente áreas abertas, como por exemplo algumas que nós temos aqui representadas, como por exemplo, comparando a Johnny Vanille, Clausina lacínia, Burnsius orcus, Heracles anquisides, Anartia jatrophae. Então, são espécies que elas aparecem com muita frequência e a gente consegue volumes maiores de dados. Então, é alguma coisa interessante para tentar estudos mais pontuais com essas espécies. A qualidade de dados também foi testada e se percebe que boa parte da questão das identidades das borboletas foi, determinada. A gente tem um grau de pesquisa de 68%, então as identidades estão sendo resgatadas. Mesmo em situações em que, através do método que a gente foi utilizando para avaliar a qualidade das fotos, a gente obtém uma porcentagem muito alta de fotos que gerariam dificuldade para serem identificadas, mas mesmo assim elas conseguiram ser identificadas, principalmente por causa da participação, dos colaboradores da plataforma. Por fim, a análise aqui que a gente fez, uma análise mais geral, demonstrou aqui que a maior riqueza e abundância de espécies foram observadas em ambientes rurais, sugerindo que essas áreas estão mais preservadas, o estudo também confirmou que o iNaturalist se mostrou uma ferramenta valiosa, então com a questão do resgate dos dados em nível de pesquisa, que ressalta assim, o potencial para a documentação da biodiversidade em larga escala utilizando a plataforma. Alguns problemas encontrados, dentre alguns que a gente foi fazendo o levantamento, é a falta de identificação dos registros fotográficos, principalmente de espécies, assim, de alguns grupos, algumas espécies, indicando uma necessidade maior de deslocamento de recursos humanos para atuar em cima e resolver e sanar esses problemas em si. Então, há uma necessidade de esforço coletivo maior para resolver alguns grupos em potencial. A gente considerou que o uso da plataforma, consideramos então, com esse estudo rápido, que o uso da plataforma
né, ou plataformas de ciência cidadã, não precisa ser necessariamente a do iNaturalist, não apenas vai oferecer dados importantes, né, é óbvio, para a pesquisa em ecologia, em particularmente ecologia urbana, mas ela também reforça a necessidade desse engajamento da comunidade e, né, da movimentação de especialistas para a validação desses registros também. Então, trocando, né, esse conhecimento, né, é importante ter essa troca de conhecimento. E dessa forma contribuindo significativamente aqui, assim, para o conhecimento e a conservação de espécies.